Uma entrevista exclusiva, importante, para a gente entender o cenário eleitoral e o posicionamento da direita bolsonarista nessas eleições. O Bastidores CNN recebe nos estúdios aqui em Brasília o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Ele está ao lado do meu parceiro, Gustavo Uribe, que dá início a essa entrevista. Obrigada, presidente, pela presença. Contigo, Uribe. Obrigado, Tainá. Obrigado, Isabel. Muito obrigado, presidente. Imagina. Um prazer estar aqui com você. Você é um grande jornalista, querido e capacitado. Obrigado, presidente. Gostaria de começar olhando para o fato desse final de semana. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu os efeitos nas penas daqueles envolvidos no 8 de janeiro no PL da dosimetria. O senhor ficou frustrado com essa decisão? O senhor ainda acredita que o Congresso Nacional pode pressionar o Supremo Tribunal Federal para que ele mantenha o PL da dosimetria em vigor depois do julgamento daqueles pedidos da esquerda? Eu acho que sim. O Congresso Nacional vai ter que reagir, tem que pedir, tem que discutir, porque não é fácil com o Supremo. A dosimetria, isso aí a maioria do Congresso aprovou. Então, é uma matéria que vai ter que ser revista, na minha opinião, e os outros ministros também vão se posicionar. Nós já devíamos... Eu sempre fui contra a dosimetria. Eu era a favor da anistia. Claro. Porque a anistia resolveu o problema de todo mundo. A dosimetria sempre foi um pouco confusa. Mas isso aqui, tem essa gente que está presa. Nós temos aí quase 400 pessoas fora do Brasil que estão vivendo mal e que não querem vir aqui para não ser preso. Porque não teve golpe. Dia 8 de janeiro, golpe é com metralhadora, com tanque de guerra, com exército. Lá foi um quebra-quebra de um bando de baderneiros e que fizeram aquilo e eles deram o nome de golpe. E aí condenaram 25 anos um cidadão, 23 outro. O senhor acredita que o Supremo Tribunal Federal vai manter os efeitos do PL da dosimetria? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque isso é de interesse do país. Tainá Falcão. Tudo bem, presidente? Bem-vindo ao nosso Bastidores. Vou girar um pouco o assunto. São vários analistas aqui também, democraticamente, para participar dessa entrevista. Ricardo Salles, a gente até chegou a conversar ontem, presidente, o senhor disse que ia processar o deputado ainda, candidato ao Senado em São Paulo, Ricardo Salles, porque recentemente num podcast ele acusou o senhor de corrupção no Ministério dos Transportes, no DENIT. Chegou a dizer que o Tarcísio de Freitas, à época, fez uma faxina na corrupção para se livrar desse período do PL ali junto ao Ministério. Bom, como é que o senhor responde a essa acusação? O senhor já disse que vai processá-lo, mas eu queria te ouvir um pouco mais também sobre a situação política da direita na disputa ao Senado. O que está acontecendo? A direita está rachando em São Paulo nessa disputa, presidente? Não está rachando, não. Não está rachando a direita está unida. Nós vamos fazer os 2 senadores em São Paulo, pode ter certeza disso. Nós vamos ganhar a eleição em São Paulo. E quem vai fazer vai ser o PL, o PP tem muita chance também. Eu acredito que, e com o trabalho do governador Tarcísio, nós faremos os 2 senadores de São Paulo. Quanto ao cidadão aí que você citou, eu não quero nem perder tempo, porque só o que ele está fazendo com o Eduardo Bolsonaro, que é um líder lá em São Paulo, quando você faz pesquisa em São Paulo para senador, o Eduardo estoura. Ainda hoje, estoura. E só o que ele fez com o Eduardo, que o Eduardo ajudou ele muito na eleição. O Eduardo falava, pode apoiar. E ele fez muito voto. Então, quer dizer, isso é um assunto que eu não vou nem perder tempo. Eu perco tempo com gente que vale alguma coisa. Presidente, falando em Eduardo Bolsonaro, o senhor acredita que o Supremo Tribunal Federal vai condená-lo? O PGR pediu a condenação dele por coação no exterior. Eu acho que não vai ter tempo disso, porque até lá o Flávio já ganhou a eleição. E o Flávio ganhando a eleição, nós vamos tomar medidas todas necessárias para corrigir esses erros. O Flávio Bolsonaro concederia uma eventual anistia a Eduardo Bolsonaro? Mas não tenha dúvida disso. É um crime o que estão fazendo.
É uma barbaridade o que estão fazendo com o Eduardo. O Eduardo é um cidadão de respeito, de prestígio no Brasil. Você faz uma pesquisa em São Paulo ainda, ele estoura para senador. Então, quer dizer, isso aí não vai ter jeito. Nós vamos ganhar a eleição e vamos corrigir todos esses erros. Vou chamar a Isabel Mega, nossa analista, para fazer uma pergunta. Oi, presidente. Boa tarde. Do lado de cá também, bem-vindo aqui à CNN. Teve uma entrevista que eu fiz com o senhor no ano passado. O senhor chegou a dizer que Bolsonaro era o Che Guevara da direita. Queria fazer uma provocação, se o senhor ainda coloca ele esse rótulo. E se ele é o Che Guevara da direita, Flávio Bolsonaro seria quem, hein, presidente? O Flávio, não, o Bolsonaro, eu quis dizer, quando eu comparei ele com o Che Guevara, é que você chega em alguns lugares ainda, você vê fotos do Che Guevara, em vários, não é raro de ver, não, porque é um fenômeno. O Bolsonaro é o político mais importante da nossa história. Daqui a 30 anos vocês vão ver caricatura, vão ver desenhos do Bolsonaro, fotos dele, não tenha dúvida disso. O Bolsonaro é um fenômeno. Ele é um fenômeno. Então, quer dizer, eu fiz essa comparação para fazer a comparação com o Che Guevara, porque o Che Guevara ainda tem muita... Você vê meninos com camisetas com a foto dele. É esse exemplo que eu quis dizer, essa é a comparação que eu fiz. Vou chamar a Jussara Soares para fazer uma pergunta. Tá bom. Presidente, boa tarde, obrigada pela entrevista. Presidente, quero falar do caso Master. O senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, divulgou um vídeo hoje pela manhã dizendo que ele foi alvo da Operação Compliance Zero porque ele é um líder da oposição. É uma declaração que acaba, de alguma forma, o distanciando do PT. Essa declaração e algumas outras declarações, né, inclusive o senhor tinha citado Ciro Nogueira como um possível vice de Flávio Bolsonaro, tudo isso fica mais difícil distanciar a candidatura de Flávio Bolsonaro desse caso do Banco Master? Então, veja bem, o Ciro tem todo o direito de se defender. Tem que esperar para ver o que o Ciro vai falar. Ele está fazendo a defesa dele, ele está certo de fazer isso. Nós temos que esperar a defesa do Ciro, não podemos acusar. Deixa eu te dizer, o Ciro preside um grande partido. O PP é um grande partido. Nós queremos o PP do nosso lado, sim. E ele já era, ele estava na oposição. Todos sabem disso. Ele estava na oposição a esse governo há um bom tempo. Então, ele vai fazer a defesa dele. Vamos ver o que vai acontecer, porque eu acredito que o Ciro é um líder político e que merece ter direito à defesa. Agora, aí vamos ver como é que vão ficar os fatos, mas ele tem direito à defesa. Então, e nós queremos o PP do nosso lado, sim, muito. O PP é um grande partido, tem excelentes políticos e nós precisamos muito deles. Tainá Falcão vai fazer uma pergunta para o senhor. Tá. Vou insistir um pouco em Ciro Nogueira, porque o senhor falou, queremos o PP ao nosso lado. O senhor quer Ciro Nogueira no palanque de Flávio Bolsonaro? Hoje ainda queremos, por que não? Até que se prove alguma coisa contra ele. Se provarem alguma coisa contra ele, aí a conversa muda. Temos que esperar a defesa dele. Temos que dar o direito dele se defender. Vou chamar a Tainá Falcão para uma outra pergunta. Foi não? Isso, eu queria só arrematar essa história de Ciro Nogueira para a gente falar sobre uma outra personagem influente da política, Gilberto Kassab. Deu uma declaração um tanto polêmica, talvez controversa, sobre Flávio Bolsonaro. Deu uma entrevista ao UOL, acho que ontem, dizendo que Tarcísio de Freitas seria melhor candidato que Flávio. O senhor também é um animal político, assim como Gilberto Kassab, sabe muito bem, presidente, ler nas entrelinhas. Qual é a interpretação que o senhor faz dessa fala de Kassab? O presidente do PSD está magoado com o PL, com a direita? Não. Ele conviveu com o Tarcísio lá em São Paulo. Ele foi secretário do Tarcísio. Ele sabe que o Tarcísio é um camarada extremamente capaz e preparado. Agora, tem uma grande diferença. Você ter o sobrenome do Bolsonaro, você já sai com 35%. É uma loucura. O Bolsonaro é um fenômeno. Bolsonaro é um fenômeno.
Então, quer dizer, não existe essa comparação. O Tarcísio, o Kassab tem hoje um candidato a presidente que é o Caiado, que é um bom candidato também. Então, ele enquanto tiver candidato, ele vai ter que criticar o maior líder político hoje no Brasil, que é o Flávio Bolsonaro. Presidente, gostaria de olhar para o cenário internacional. A gente teve encontro do Lula com o Donald Trump, agora nessa última semana, e Donald Trump elogiou Lula, disse que ele é esperto, que ele é dinâmico. Frustra a direita essa relação de Trump com Lula? Não. O Brasil é um grande país. O Brasil é um grande país. Todo presidente do Brasil tem que ser bem tratado e tem que ser respeitado. E ninguém chega na presidência do Brasil à toa. O Trump fez muito bem, não pode criticar um presidente nosso, tem que tratar o nosso pessoal com atenção e com respeito, que nós temos um grande potencial para desenvolver nesse país. O dia que nós começarmos a criar empregos aqui no Brasil, isso aqui explode. Você pega 4 anos de governo Bolsonaro, pegou 2 anos de crise. Veja o sucesso que ele teve. Pegou 2 anos de pandemia, deu dinheiro para todos os municípios do Brasil, deu R$600 para cada cidadão que precisava sobreviver na pandemia, que parou o país, parou o mundo. E você vê que você colhe resultados. Quando você tem um governo que você precisa ter uma boa relação com os outros países. Você veja bem, o Trump vai agora para a China. Isso. Mas tem que conversar com todo mundo. Um depende do outro. Nós aqui produzimos um mundo de carne para o mundo todo. A nossa produção é monstruosa. Então, quer dizer, consome nossos produtos. O que nós precisamos agora, e que nós estamos precisando há muito tempo, é de criação de empregos. Para isso, nós precisamos dos outros países. O senhor concorda, uma provocação, o senhor concorda com Trump de que Lula é um cara esperto e um cara dinâmico? Olha, se eu falasse ao contrário, o lógico que é. Ele é a 3ª vez presidente do Brasil, elegeu 2 vezes a Dilma. O Lula é lógico, é preparado. O Lula é um camarada que veio, que lutou na vida e que chegou onde chegou. Só que agora passou o tempo dele. O povo quer mudança. O povo quer a direita no governo. Jussara Soares. Presidente, como que Flávio Bolsonaro ele pode ter votos para além daquilo que é voto no pai dele, no ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí desequilibrar, né, sair desse empate técnico que as pesquisas mostram até agora? O que Flávio Bolsonaro ainda precisa fazer? Qual é o desafio dele? É boa pergunta. É uma comparação boa, porque o Flávio não é... O Bolsonaro tem um estilo, o Flávio tem outro. O Flávio conversa mais, tem mais habilidade, conviveu, teve uma convivência boa no Senado, foi deputado estadual também, cada um é de um jeito. Igual o Bolsonaro não existe. Esse é um fenômeno. Agora, só de você ter o nome do Bolsonaro já é uma grande vantagem. E eles puxaram muita coisa do pai. Foram criados pelo pai. Ele tem tudo para ser um grande presidente. É preparado para isso. Isabel Mega vai fazer uma pergunta. Presidente, como vocês pretendem trabalhar a rejeição de Flávio Bolsonaro? Assim como Lula, ele também tem uma rejeição considerada alta. Há alguma estratégia de tratá-lo mais como Flávio do que tratá-lo como Flávio Bolsonaro? Não. A estratégia não. A estratégia é trabalho. Nós precisamos trabalhar, nós estamos montando as chapas nos estados. O PL vai ter um crescimento muito grande.
muito grande, o PL vai ter um crescimento muito grande. Nós vamos passar nós devemos eleger uns 110 deputados federais, vamos fazer uma bancada de quase 30 senadores. Nós temos que trabalhar e fazer as alianças certas nos estados. E isso é muito importante para nós. Por exemplo, você ter o Tarcísio em São Paulo. Você já sai com uma vantagem em São Paulo, não tem como não sair. Então, é desse jeito que nós vamos chegar lá. É para trabalhar a rejeição que a gente tem também. Todos têm rejeição. O Lula tem uma rejeição maior, como você falou. O Flávio tem uma rejeição menor, mas todos têm. Então, com o trabalho, você diminui. Com o trabalho, com os políticos trabalhando nos estados, você diminui a rejeição. Tainá Falcão. Presidente, queria te ouvir um pouco sobre Michele Bolsonaro. A gente tem percebido a Michele muito mais focada hoje em casa, nos cuidados com o marido, o ex-presidente, um pouco menos ativa na política. Ela tem participado, tem sido consultada em decisões do PL, como presidente do PL Mulher. E quero saber também se o PL mantém a candidatura dela ao Senado. Boa pergunta. Sobre o trabalho dela, eu tenho uma reunião com ela hoje às 15 horas para resolver um problema do PL Mulher. Então ela tem trabalhado um período da tarde, ela sai correndo lá, deixa lá o Bolsonaro um pouco, vai para o partido para trabalhar, ela despacha por telefone também. E hoje eu tenho uma reunião com ela às 15 horas. Ela está tocando o PL Mulher para frente. Ela construiu uma máquina, porque você, inclusive na Folha de São Paulo de ontem, tem uma primeira página, pessoal que não faz parte do PL Mulher, mas reconhece o trabalho dela, que ela fez no Brasil, para unificar essas mulheres, aumentamos o número de candidatas e forçamos agora a aumentar, ter mais candidato a deputado estadual, deputado federal, para as mulheres têm tudo para fazer esse país melhorar muito. Eu sempre falo isso, porque as mulheres são melhores do que os homens. A gente pode ver isso com o pai e a mãe da gente. Quando alguém duvida, eu falo assim, vê teu pai e tua mãe. A mãe é mãe. É impressionante. As mulheres são criadas de maneira diferente no Brasil. Eu fui criado diferente das minhas irmãs. Então, as mulheres são mais habilidosas, são mais cuidadosas, são mais sérias do que os homens. Concordo em número, gênero e grau, viu? São muito mais habilidosas. Se for ver a Tainá Falcão e eu, é 20 vezes melhor do que eu. Falando sobre mulheres aqui no Distrito Federal, o senhor ainda avalia que o PL apoiará Celina Leão? Porque Exalci Lucas tem lançado uma pré-candidatura. Não, a Michele vai apoiar a Celina Leão. Nós não vamos poder nos coligar. Sim. Isso nós não vamos poder. Porque são 2 vagas ao Senado, então, né? nós temos 2 vagas ao Senado, a não ser que saísse com uma só. Nós vamos sair com 2, tem a Bia também. Então, nós vamos apoiar a Celina. Tá. Vamos com a Celina e tenho certeza que ela vai ser eleita. Exalci Lucas não será candidato ao governo do Distrito Federal. O Exalci espera que possa acontecer alguma coisa, até com o Ibanez, ele não sabe, pode acontecer alguma coisa. O Exalci é um cidadão qualificado e que está na espera da oportunidade, porque capacidade ele já mostrou que tem, é um excelente senador, é um exemplo, e nunca vi um camarada para trabalhar como Exalci. É um grande senador e faz muito por Brasília. Isabel Mega tem uma pergunta. Presidente, eu queria puxar o gancho dessa última resposta e já emendar com 2 perguntas. Como que o caso Master pode fazer com que vocês revejam estratégias de apoio? Celina Leão era do governo Ibanez. É claro que a gente não sabe quais vão ser os desdobramentos em relação à investigação do Master, mas há uma possibilidade de que ela também possa vir a ser implicada eventualmente.
vocês vão manter a aliança? E a outra pergunta, eu como mineira, representante da bancada de Minas Gerais, preciso entender o que o PL vai fazer em Minas Gerais, presidente. Vocês estão rumando para ter planos de candidatura própria? Até eu. Minas é totalmente diferente. Então tem que ter uma habilidade lá, os mineiros, que os mineiros são elegantes, são grandes políticos. Nós temos um fenômeno lá que é o Nicolas, que vai passar de 2 milhões de votos. É um fenômeno, é um menino que tem um futuro pela frente. E eu vou até entrar num assunto aqui agora que não tem a ver. Você sabe que todo esse pessoal novo do partido é apaixonado, eles são fãs do Bolsonaro. Interessante isso. Eles são Bolsonaro. É interessante. E por isso, viram o exemplo do Bolsonaro, entraram na política quando o Bolsonaro era presidente, estava entrando também, são fãs do Bolsonaro. Agora, Minas Gerais, eles estão conversando e aí, isso nós vamos ter que deixar com os mineiros, porque o pessoal de lá é altamente capacitado e tem gente boa em todo lugar. Tem candidatos lá fortes do governo, tem o Cleitinho, tem gente muito forte lá. Tem o Alex, e tem muita gente forte lá. Nós temos um candidato ao Senado, e que nós temos o Domingos Sávio, e tem toda a chance para se eleger, vai ser eleito. E lá eles vão ter que resolver em Minas Gerais. Tancredo Neves dizia que o mineiro tem a habilidade de tirar as meias sem tirar os sapatos, de tão bom que eles são na articulação. Não, interessante que você vê o pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio, o pessoal briga muito. Lá no estado, os mineiros são elegantes, todos eles tratam com habilidade, eles são capacitados, eles são, então é difícil, eles vão, lá eles têm autonomia para resolver a vida deles. A gente já está indo para o final, porque o senhor tem o almoço daqui a pouquinho. Jussara, dá tempo de mais uma pergunta. Presidente, recentemente o Senado rejeitou a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal e o senhor descreve um cenário para 2027 de 30 senadores apenas do PL. O senhor acha que se cria um ambiente para avançar com o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que isso vai ser discutido no momento oportuno, se for o caso. O que aconteceu com o Messias é o descontentamento do Senado com o governo. Que aquilo foi uma derrota do Senado com o governo. Então, eu acredito que ele vai ter muita dificuldade. Isso, inclusive, vai atrapalhar a eleição do PT. Atrapalha. Eles estão se desentendendo dentro de casa. Porque nós sabemos que o governo tem maioria no Senado. E perde uma votação dessa. É o descontentamento. Descontentamento com o governo. Antes da gente encerrar, Tainá Falcão tem mais uma pergunta. Presidente, eu queria a sua rápida avaliação sobre uma discussão nas redes sociais, sobretudo, em relação a uma decisão da Anvisa sobre a retirada de lotes de produtos da empresa IP. Produtos esses que, segundo a Anvisa, estão infectados. A gente viu uma onda de políticos de direita, do PL, colocando dúvidas sobre a atuação da Anvisa. Não é contraproducente esse tipo de discussão próximo ao período eleitoral, presidente? O senhor concorda? Eu acredito que a IP, eu não entendo, não sou químico, não entendo disso, mas eu sempre soube que eles têm uma qualidade. É só produto de primeira linha. Não acredito que eles tenham cometido erro, não. Muita gente diz que... Colocar em xeque o trabalho da Anvisa, presidente? Eu colocaria em xeque esse trabalho. Com base em quê? Porque é uma empresa... Desculpa. Com base em quê? Porque, em primeiro lugar, que é uma empresa que emprega milhares de funcionários. Eles têm que olhar isso aí. E eu não tenho informação para poder defender IP ou não defender IP.
Eu sei que é uma empresa séria, que sempre trabalhou sério a vida inteira e o que a Anvisa fez com ela é para acabar com a empresa. Mas se a gente estava falando, inclusive, o senhor reconhece que o PL errou de uma certa maneira, PL não, Bolsonaro da vacina, quando ele não se vacinou. Não seria o momento também de estar ao lado da ciência? É um lote só, presidente, não é a empresa inteira. É só não usar aquele lote que a própria IP reconhece que não está com a qualidade certa. Pode ser, pode ser. Porque tem muito bolsonarista bebendo detergente, sendo que pode ter lá uma bactéria que não se cura com antibiótico. Olha, eu não entendo desse assunto. Tá. Eu não entendo desse assunto, só entendo de política. Assim, e não entendo muito, não. Mas eu quero te dizer que o que fizeram com a IP é para acabar com a empresa. É o que eu sinto como cidadão. Porque eu não conheço o caso com pormenores. Mas o que eu sinto é isso. Para encerrar nossa conversa, Romeu Zema ainda pode ser vice-candidato a presidente de Flávio Bolsonaro? O Romeu Zema, acho que ele sai candidato do que ele quiser, porque ele foi um grande governador, é um homem querido, e no Minas Gerais é o segundo colégio eleitoral. O Zema sai candidato ao que ele quiser. Mas o senhor prefere Zema ou uma mulher como candidata a vice-presidente? Uma mulher. Mulher. Tem algum nome que o senhor gostaria bastante? Não, eu não posso. Quem vai resolver isso é o Flávio. É o Bolsonaro que vai resolver. Com o Flávio, eles vão resolver isso aí. Isso é preferência, isso é uma coisa muito pessoal também, né? Não é só político. Eu acho a pessoa que mais se destaca no Brasil hoje, além da Michele Bolsonaro, é a Tereza Cristina. Ela tem um carisma e fez um grande trabalho no governo Bolsonaro, na agricultura. Ela é muito querida. E, então, são as duas mulheres que têm mais prestígio no Brasil. Presidente, agradeço a entrevista do senhor aqui para o Bastidores CNN. Espaço sempre aberto ao senhor na CNN Brasil. Obrigado. Eu que agradeço. Tainá? Obrigada, presidente. Até a próxima. Um bom trabalho. Até a próxima.